comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Viajar é muito bom, mas não estamos ilesos aos problemas relacionados a atrasos, cancelamentos de voos, bagagens extraviadas, dentre outros, não é mesmo? Mas se por um lado não podemos fazer com que eles não ocorram, por outro podemos tomar as medidas adequadas para amenizar as consequências. E é justamente isso que vamos discutir no programa Em Discussão de hoje. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Fernanda Zuccari, que é advogada especialista no direito do consumidor. Doutor, seja muito bem-vinda. Obrigada, Caterine. Principalmente para falar desse assunto que agora, nessa época do ano, é bem recorrente, né, doutora? Quer dizer, problemas com viagens são cada vez mais frequentes? São cada vez mais frequentes porque as pessoas se movimentam mais, tem um fluxo maior, né? Então, de viajar para outros países, até por conta da globalização. Então, tudo isso aumentou muito esse trânsito, né? Então, realmente, os problemas, ainda mais nessas épocas de férias, né, aumentam Significativamente. Exatamente. Quer dizer, então é muito comum a gente ver, né, pessoas, consumidores aí com problemas com agências de viagem, então voos e hotéis não reservados, passeios falsos. Eu até lendo um pouco sobre isso, cheguei a ver muitas pessoas enfrentando essa situação. De repente a pessoa comprou um pacote de viagem, que estava lá discriminado os passeios, que a pessoa tinha o direito, e de repente o ônibus não passou para pegar o turista, para levar até o local. Quer dizer, problemas nesse sentido que depois a própria consumidora descobriu que o próprio passeio nem estava sabendo que teria que passar para buscá-las no hotel. Quer dizer, problemas graves assim de logística, de horário. Como se prevenir nesse tipo de situação, doutora? Isso é bem comum também, porque a pessoa que geralmente a gente faz essas compras pela internet, né? Então, assim, seria mais garantido o consumidor, ele precisa conhecer essa agência de viagem, ele tem que ter uma indicação, é sempre bom verificar se não tem reclamações no Procon, se já não, ou no Reclame Aqui, se é uma empresa que possui CNPJ. Esse ano que passou, nós tivemos problemas com duas agências muito grandes, né? Uma foi a MoMA, que faliu, né? Então as pessoas compraram as passagens, compraram os pacotes e não tinha absolutamente nada reservado, perderam totalmente o dinheiro investido, até porque a empresa faliu, a sede da empresa em outro país. Tudo isso, na hora de comprar, é bom você comprar sempre uma empresa que você tenha um acesso fácil, um saque, um endereço, verifique se tem um CNPJ ativo no Brasil, porque depois você não consegue nem, fica até difícil para você pleitear alguma coisa, né? Então, assim, o recomendável é que façam com empresas idôneas, conhecidas, com CNPJ no Brasil, e que você já teve alguma indicação, né? Algum amigo já viajou, porque esse tipo de coisa é muito comum. Então, assim, você compra um pacote achando que vai ter o passeios, tal, você chega lá no hotel, o hotel fala não, não tem absolutamente nada. Então, o que é importante? Registrar tudo. Se você estiver fazendo essa compra pela internet, vai salvando as telas do que você está comprando. Isso é muito importante também. E o que eles estão ali indicando que tem nesse pacote. O que acontece também nessa época, mesmo que você for alugar um imóvel, né? Às vezes até a descrição do imóvel muda, eles alteram depois, né? Então você aluga uma casa para passar as férias, com piscina, com 4 dormitórios. Se você não printa aquela página, eles mudam as informações, né? Então depois você vai ver e tem mais dificuldade, não tinha piscina, não tinha nada daquilo. Então, assim, precisa realmente ficar atento e salvar. Se for fazer uma compra pela internet, sempre salvar, printar o que você está adquirindo. O que você está adquirindo. Quer dizer, então vale a pena aí perder uns minutinhos, fazer uma pesquisa mais criteriosa. O próprio Procon, então, oferece aí
uma lista, vamos dizer assim, das agências que já foram autuadas ou que ofereceram algum problema em algum momento. Exatamente, e até o consumidor precisa realmente pesquisar sobre essa empresa, a saúde financeira, se tem alguma coisa, ou pediu recuperação judicial. Então, você já sabe que é uma empresa que provavelmente vai te dar problema, né? O que acontece, você compra esse pacote pelo site e o hotel não repassam esse valor para o hotel, né? Então, é importante que olhe sim no Procon, dê uma pesquisada mais aprofundada. E o que a gente vê também é que, às vezes, a pessoa sonhou muito com aquela viagem, é um sonho dela conhecer um local, ela passou o ano todo ou anos ali se preparando para fazer aquela viagem e, de repente, a coisa não aconteceu, né? Quer dizer, isso pode qualificar também danos morais, doutora? Como que fica nesse sentido? Sem dúvida, porque foi um sonho, um projeto, uma viagem, né? A pessoa foi programando uma viagem de férias, uma viagem de lua de mel, aquilo foi planejado, né? Então você chega no local, não é nada daquilo, o hotel é ruim, não tem absolutamente nada do que você comprou, então você tem todo o direito de entrar com uma ação, né, pedindo danos morais e até mesmo materiais. Porque muitas pessoas, às vezes, quando chegam no hotel, precisam ir para outro, de tão ruim que é, né? Então, você tem um gasto, também, né? um prejuízo material, financeiro mesmo, você tem, não só moral. E moral, com certeza, porque aquela tua expectativa, o teu desejo, a tua programação não ocorreu. Só que você fez sua parte, você procurou, você efetuou o pagamento, né? Então, tem a contrapartida também. A gente falou muito a questão dos passeios que não aconteceram, mas tem também casos em que a reserva no hotel não estava feita ou a passagem não estava comprada. Quer dizer, é importante também que, de repente, esse consumidor dê uma ligadinha no hotel para confirmar se realmente a reserva dele está ali em dia, ligue na companhia também para saber se o voo existe. Quer dizer, esse tipo de critério também é importante, doutora? É muito importante você ligar, se você está adquirindo um pacote, liga para o hotel. Porque geralmente nesses sites que a gente acaba adquirindo esses pacotes, não tem nem para quem você ligar, né? Então, assim, é importante que você ligue no hotel e fale, olha, eu fiz eu comprei um pacote pelo site, eu gostaria de saber se minha reserva está confirmada e o que tem dentro dessa minha reserva, né? Então, assim, se é meia pensão, se não é, se tem passeio, se não tem. Então, isso é importante, é uma segurança, né? E as pessoas têm cada vez mais procurado sites de compra coletiva para fechar esses pacotes. Até que ponto isso é seguro? Quando a gente compara com uma agência de viagem física, vamos dizer assim, e essa compra online, qual é o mais indicado? Existe essa diferença ou não? Olha, se é uma empresa, né, um site coletivo conhecido, respeitado com CNPJ no Brasil, que você tem acesso ao saque, que você consiga ligar e falar, eu acho que te dá um pouco mais de segurança, né? Mas, sem dúvida, uma agência, né, também com CNPJ, que você compre, uma agência conhecida, você também tem mais meios, você sabe aonde ir, né? Então, assim, qualquer problema você vai até essa agência de viagens, né? Mas a agência também pode falir, também pode ter um problema, como já tivemos. Né? Então, o importante é saber se você tem um CNPJ, se você tem acesso fácil a essa agência ou a esse site. Ou se é uma agência fantasma. Ou se é uma agência fantasma, ou se é uma agência que já pediu recuperação judicial, então provavelmente ela não vai cumprir com os fornecedores. No próprio Reclame Aqui também podem vir informações, né? O Reclame Aqui, exato, o Reclame Aqui é um ótimo termômetro para você ver também. E nesses sites também de compras coletivas, se a gente ficar lendo os comentários, é importante perder um pouquinho de tempo e falar, deixa eu ver o que fala desse hotel. A opinião das pessoas, A opinião, né? das pessoas. Às vezes as fotos são maravilhosas, as fotos sempre vão ser incríveis, né? Então é importante também sentir ali que aquilo também é um termômetro, né? Como foi a experiência de outras pessoas,
É uma garantia, forma é uma também. forma. Eu acho que um dos problemas também mais assim, comuns que a gente vê é a questão de bagagens extraviadas, roubadas, enfim, que desapareceram, que também é um grande prejuízo e um dano moral também, porque a pessoa chegou na viagem, quer dizer, levou a mala cheia de coisa e de repente chegou na viagem sem nenhuma roupa. E às vezes com dinheiro ali contado, quer dizer, não é possível comprar todas as roupas naquele momento. O que a pessoa tem que fazer, doutora? Chegou no lugar, não encontrou a bagagem. O que essa pessoa tem que fazer? Imediatamente tem que ir até a companhia aérea fazer um registro de irregularidade de bagagem, chama RIP. Você vai lá e você faz esse registro de irregularidade de bagagem e você vai colocar tudo que estava dentro da sua mala, né? Então eu tinha tantas calças, tantas blusas, tantos calçados, tantas bolsas e o maior número de detalhes, porque... Isso antes da viagem, doutora? Não, isso aconteceu a situação? Aconteceu a situação. E se a pessoa não lembrar o que ela tinha na bagagem? Então, daí fica um pouco complicado, porque você precisa provar o que você tinha, né? Então, é importante a pessoa... Uma outra dica que a gente pode dar também, antes da viagem, a pessoa fazer um registro, preencher. De tudo que ela tem ali dentro. De tudo que ela está levando. Isso é possível, né? Então, assim, claro que joias, eletrônicos, isso fica fora. Não tem como Não tem computar. como. Mas você pode levar como bagagem de mão. Hoje, você pode levar até 10 quilos como bagagem de mão. Então, se Então você é legal separar o que você vai levar na bagagem de mão e na bagagem que vai despachar. Que vai despachar. A bagagem de mão é melhor que você leve seus objetos mais caros. Né? Para evitar esse tipo de situação. situação. Para evitar esse tipo de situação. Porque se for joias, objetos mais caros, eletrônicos, a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade em ter o ressarcimento. Hoje já tem um valor, inclusive, que é obrigatório pela ANAC, né? Então, você perdeu, de fato, a companhia aérea falou, perdi sua mala, isso acontece depois de 7 dias. Só que nesses 7 dias, a pessoa, como é que fica? Né? Então, nesse período, tudo que você gastar, tudo que você... for comprar, adquirir, é bom pegue guardar sempre essas notas. As notas fiscais, para você depois poder pedir esse reembolso. Pleitear alguma coisa, exatamente. Mas é importante, algumas companhias já disponibilizam, mesmo nesse período de 7 dias, você indo lá e falando, olha, eu comprei roupa para 3 dias até vocês... Né, concluírem esse prazo de 7 dias, elas já te reembolsam, né? Quer dizer, não tem uma burocracia tão grande aí. Não nesse deveria prazo de ter. 7 dias. Não deveria ter. Às vezes... Pelo direito do consumidor, são 7 dias aí para essa pessoa receber essa quantia em valor. Exatamente, receber essa quantia em valor e ter um retorno se realmente a bagagem foi extraviada. Né? Se foi extraviada, vai ter que efetuar esse pagamento. E, independente disso, a pessoa pode entrar com uma ação posteriormente. Né? Então, é importante você registrar o que tinha na mala. Até por danos morais também, Danos doutora, morais também, porque você vai fazer uma viagem, você escolheu suas roupas, você escolheu seus objetos pessoais, seus perfumes, né? Quer dizer, tem coisa que o dinheiro não vai comprar de volta, Não vai né? comprar de volta. Eu queria usar essa, né? Determinada coisa em algum lugar, em uma ocasião, numa festa. Exatamente. Vou passar essa roupa no Réveillon, né? Então, assim, você se programou. Então, tudo isso entra como dano moral, né? Certo. Uma outra situação que a gente vê muitas vezes é a própria companhia aérea unilateralmente, vamos dizer assim, alterando o horário, a data do voo, quer dizer, o que também pode representar um prejuízo para o consumidor. Nesse caso, doutora, como que fica essa situação? Como que a companhia, qual que é o dever da companhia e o que o consumidor pode fazer diante dessa situação? Até 72 horas antes do voo, a companhia pode alterar meia hora para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais. Então, isso
a própria ANAC diz que A companhia tem esse aérea direito. tem esse direito. 72 horas. 72 horas, né? E precisa informar o consumidor, olha, então seu voo vai adiantar meia hora, vai atrasar meia hora, ou seu voo internacional até 1 hora. Quer dizer, sempre precisa posicionar esse consumidor. Sempre precisa posicionar. Dá Agora, um por prazo exemplo, ali. exato. Agora você chegou no aeroporto, seu voo acabou de ser cancelado, E aí? então isso daí você já tem uma obrigação, a companhia aérea, de indenizar esse consumidor, né? Porque ele está preparado ali para viajar, ninguém avisou, né? Então, e hoje... Um atraso muito significativo de algumas horas que vai causar um prejuízo, de repente a pessoa tem um compromisso, já se programou, isso também é complicado, né? É complicado e também gera obrigação para a companhia. Por exemplo, se for 1 hora de atraso, a companhia tem que disponibilizar ou um telefone ou um Wi-Fi para esse consumidor. Se for um atraso, poder se comunicar e ele vai ficar lá, né? Certo. Agora, se o atraso for de 2 horas, daí a companhia já tem obrigação de disponibilizar ou o valor de um voucher para alimentação, porque já são 2 horas. Agora, atrasos acima de 4 horas, daí a companhia aérea, se a pessoa estiver fora do seu local de residência, daí ele já tem que Pagar um hotel, as despesas todas, o transporte, né, até o hotel, tudo isso a companhia aérea precisa também arcar. Isso está nas normas da ANAC. Certo. Né? Então, assim, isso... Então é o dever mesmo da companhia É o dever diante da dessa companhia. situação. Ou de repente alocar o passageiro num outro voo, isso também costuma acontecer. De repente a pessoa está com uma urgência e sobrou ali um local, é possível fazer É possível fazer, mas geralmente quando faz essa mudança, as companhias aéreas pedem para você assinar um termo, que você não vai pleitear absolutamente mais nada, que você concorda. Então, a pessoa tem que realmente saber que... De repente a pessoa comprou em primeira classe, de repente vai viajar em outro voo, em outra circunstância. Quer dizer, ela não vai poder pleitear nada depois, se ela aceitou essas condições. Se ela aceitou, por quê? As companhias aéreas pedem para você fazer um preenchimento que você declara que você aceitou essas condições, né? Então, isso é muito importante a pessoa saber, deu overbooking, enfim, eu vou mudar, eu consegui uma outra vaga avião. E depois eu processo, depois eu vejo meus direitos, daí já não pode. Daí a pessoa tem que ficar ciente do que ela está fazendo também. Acho que outro ponto também a ser observado é a questão da documentação, né? Tanto para voos nacionais quanto internacionais, porque os requisitos são diferentes, né? Quer dizer, isso também precisa ser observado bem e pode, inclusive, impedir a pessoa de embarcar no caso de ausência de algum tipo de documentação, mesmo que a pessoa esteja com a passagem, de repente, sei lá, esqueceu o documento. Como que fica isso? Sem dúvida, isso é obrigação do consumidor, de quem está indo viajar. De levar toda a documentação. De levar toda a documentação correta. Passaporte válido, RG válido, se for o caso. Com a data em dia. Com a data em dia. Então, isso já é obrigação do passageiro. Né? Então, quer dizer, não tem muito o que fazer não nesse tem tipo muito de o que situação. fazer, porque é o passageiro, nesse caso, o consumidor que não está atendendo um dos requisitos para poder embarcar. Para poder embarcar. E não embarca mesmo, E não né, embarca. Mesmo não com embarca. a passagem, com tudo certinho. Não, autorização para criança que não tiver certa, correta, também não embarca. E é uma forma de segurança. Sim. Né? O usuário, ele pode desistir de uma passagem aérea, doutora? Tem um prazo aí, de repente comprou, desistiu, as coisas mudaram, como que fica esse aspecto? Ele pode desistir se ele comprou essa passagem pela internet, há mais de 7 dias, ele tem que avisar no prazo de 24 horas esse cancelamento. Então, é diferente do Código de Defesa do Consumidor Puro, que ele diz que se você compra qualquer produto fora da loja, né, você compra em alguma plataforma, você
tem o direito de arrependimento, de até 7 dias. Então, você pode se Isso arrepender. no caso da compra online. Compra online. Certo, E com da- 7 dias. 7 dias. E da passagem também. A passagem, você comprou a sua passagem, você tem que ter comprado essa passagem por mais de 7 dias e no prazo de 24 horas você tem que avisar do cancelamento. Então, você pode cancelar uma passagem? Pode, desde que você não tenha comprado ontem. Comprei ontem e quero cancelar hoje. Você não vai conseguir. Agora, eu comprei já faz mais de 7 dias e eu estou com prazo de 24 horas de antecedência falando que eu quero cancelar. Eu vou conseguir cancelar? Vou conseguir cancelar. Né? E é importante também essas políticas de cancelamento. Até pela questão do reembolso, né, doutora? Exato. Porque a gente vê que, às vezes, em casos assim de passagens promocionais, dificulta um pouquinho essa questão do reembolso. Dificulta. Por isso que é importante quando você estiver comprando uma tarifa abaixo, você dá uma olhadinha ali em caso de cancelamento, como faz. Né? Geralmente as multas são maiores, né? A multa nunca pode ultrapassar o valor da passagem, mesmo assim já é um valor muito alto. Né? A gente entende que isso é discutível também. Então a pessoa precisa ficar bastante atento com a política de cancelamento, quando você compra uma tarifa promocional. E, doutora, não só a política de cancelamento, mas também a própria política da empresa, né? Eu cheguei a ver em alguns casos, assim, cláusulas abusivas. Então, por exemplo, dizendo que se o consumidor cancelar, ele vai ter que pagar em 90% sobre o valor do contrato. Quer dizer, coisas que deixam o consumidor muito aí em desvantagem. Até que ponto essas cláusulas aí podem ser questionadas nesse caso, por exemplo, que eu mencionei? Nesse caso, podem ser questionadas, porque realmente uma multa de 90% é muito alta, né? Então, realmente, uma multa, ela deve gerar ali em torno de 10%, né? Não em torno do valor quase integral da passagem, né? Então, é discutível. Quer dizer, a política da empresa também precisa ser ali analisada. Analisada. Às vezes aquela cláusula ali pequenininha que passou Exato. batido, de repente pode trazer aí um prejuízo. Pode, mas você pode judicializar essa questão, né? Pode recorrer, Pode vamos dizer recorrer, então um olhar de um juiz, né? Entra com uma ação, então vai ser diferente, né? Essa cláusula vai ser revista, né? De fato, 90% do valor de uma multa é muito, né? Quer dizer, Não tem equilíbrio na relação. coloca o consumidor aí numa posição muito E desvantagem. de desvantagem. Exato. Então pode ser questionado também. Pode ser questionado. E doutora, no caso então de qualquer ocorrência desse tipo, quer dizer que o consumidor se sentiu lesado em alguma situação, o mais indicado é que ele tente um acordo ali amistoso, vamos dizer assim, com a agência, com a companhia, ou ele vá diretamente para o Procon? Não, eu acho que sempre a primeira opção é tentar um acordo, né? Direto na companhia ou direto na agência de viagens. Primeira coisa é tentar um acordo. Tá. Não conseguiu esse acordo, daí sim a pessoa pode ir até o Procon, fazer uma reclamação ou até mesmo nos juizados especiais cíveis. Inclusive, existem juizados especiais nos aeroportos, né? Nos maiores aeroportos aqui do Brasil já existem. Então, também é importante você, na hora, você já pode fazer sua reclamação. Né? Doutora, dentro de tudo isso que a gente colocou, tem algum probleminha aí que costuma acontecer que a gente não pontuou? Quais outros casos, assim, são comuns e a gente poderia deixar aí como dica para o nosso telespectador? Olha, eu acho que essa questão que me causa um pouco mais de preocupação é com relação a esses sites de viagens, né? O que é descrito e o que é oferecido. Então, a pessoa realmente... É muito discrepante? Às vezes é muito discrepante. Então, assim, sempre uma dica seria sempre printar, né? Tudo que você está fazendo, guardar todos os comprovantes que você tem, né? Então, do pacote que você comprou, para que realmente você consiga depois provar que foi aquilo que você comprou. E uma outra dica que a gente pode deixar é sempre antes de você viajar, você pode fazer
um atestado do que você está levando na sua bagagem. Essas são dicas aí cruciais. É importante, porque você já declarou o que você está levando, né? Então, depois, se houver perdeu a sua bagagem, você vai ter muito mais facilidade, já estava tudo descrito. Quando o consumidor ele adquire o pacote de viagem, eu acredito que seja um direito dele receber todas as informações a respeito do produto que ele está adquirindo, né? Então, o meio de transporte, o horário de volta, o padrão de qualidade do hotel. No caso de ausência de informação, de repente alguma coisa ali não ficou muito clara e de repente o consumidor foi pego de surpresa já durante a viagem e ele se sentiu lesado de alguma maneira, ele também pode procurar os direitos dele nesse caso. Também pode, porque é obrigação do fornecedor informar tudo de forma clara, transparente, né? Então, se existem passeios, quais são, para onde como vai ser, se o hotel é meia pensão, se tem transfer, se não tem. Então, as informações precisam ser muito claras, né? E é isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. Tá. Posso levar animal de estimação, doutora, em viagens de avião e ônibus? O que o Código do Consumidor diz? Então, hoje os animais viajam, né? Então, mas daí é uma dinâmica diferente. Você vai preencher, eles vão em caixinhas, né? Então, pode ir, mas daí você já tem que informar, você também paga por isso, né? Nome de passagem, muitas vezes saiu errado o nome da pessoa, o sobrenome, quer dizer, ela teve uma dificuldade ali para embarcar. Isso a companhia, ela precisa fazer a alteração desse nome, ela pode cobrar alguma coisa do consumidor? Ela não pode cobrar absolutamente nada e assim que a pessoa chegar no balcão da companhia aérea, precisa ser corrigido isso. Né? Então, olha, minha passagem veio com o meu sobrenome errado ou com o meu nome, a grafia errada. Eles precisam corrigir imediatamente, sem qualquer custo. Não tem custo algum para o consumidor, nenhum custo. Eu vi um caso também de um diabético que andava com a seringa ali, com os medicamentos, ele precisava de um ambiente ali com uma refrigeração para ele poder realmente armazenar todo esse conteúdo. A companhia, ela é obrigada, então, a ter um ambiente, de repente, para colocar esse tipo, nesse caso do diabético, que tinha seringas e ali todo o medicamento. A companhia pode se recusar, de repente, a não armazenar da maneira adequada? Não, não pode se recusar. Essa recusa seria preocupante, né, para a companhia. O ideal a pessoa também pode se informar com antecedência à companhia aérea. Olha, eu vou precisar de uma geladeirinha especial para levar um medicamento, né? Se a pessoa precisa daquele medicamento para fazer a viagem, não tem como a companhia falar, eu não vou armazenar, eu não vou deixar você entrar com esse medicamento. Né? Daí também, isso é uma questão grave, né? Uma questão bastante grave. O consumidor também pode ir atrás dos seus direitos. Pode ir atrás, porque isso pode colocar em risco a vida da pessoa. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas dicas, pelas informações, foi muito esclarecedor esse bate-papo, especialmente nessa época do ano que a gente gosta de viajar, né? É verdade. Muito obrigada e seja bem-vinda. Agradeço. Obrigada. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.